a fiscalização e a observação americana do processo eleitoral brasileiro, com potencial não reconhecimento do resultado, tem um efeito de dissuasão à fraude gigantesco, pelo menos a magnitude da fraude. Então nós precisamos dos Estados Unidos. Como eu disse, insistir na candidatura do Flávio não é um fetiche. Não é uma coisa, eu gosto do Flávio, sou fanboy do Flávio, uhul. Não, é necessidade de sobrevivência do nosso movimento político. Um movimento político que se coloca como contraposição a esta putaria que está acontecendo aí. Mas, Paulo, é possível que os Estados Unidos ainda nos ajudem? Eu tenho visto o Lula e o Trump em estado de amor. E eu falo, muitas vezes as pessoas não entendem como funciona Donald Trump. Acredito, eu estava vendo, antes de começar o programa de hoje, o discurso do Trump em Davos. Trump elogiou efusivamente o Xi Jinping, elogiou efusivamente o Vladimir Putin, elogiou efusivamente a Delcy Rodrigues, a nova presidente da Venezuela. Trump não tem problema em fazer isso. Também já elogiou várias vezes o Macron e ontem estava sentando a porrada no Macron. Não baseiem as suas expectativas do que está acontecendo nisso. Mas Paulo, e como está essa relação de tirar uma Magnitsky? Olha, eu digo o seguinte, para as câmeras, para fora, parece que está tudo bem. Trump está ocupado, de fato, com pelo menos outras duas brigas gigantescas. A da Venezuela, que nós tratamos extensivamente no programa, e na Groenlândia, que nós trataremos hoje. E não parece estar muito disposto a abrir uma nova frente para brigar com o Brasil agora. Não teria porquê. E segundo a imprensa, a imprensa traduz isso como se fosse uma relação maravilhosa. Eu quero dizer da seguinte forma, nos últimos dias a gente viu a imprensa noticiando que o Trump tinha mandado uma carta convidando o Lula pessoalmente, uma carta pessoal, convidando o Lula para o Conselho da Paz em Gaza. É engraçada, a repercussão é como assim, Lula foi muito prestigiado, e eu tomei um susto quando eu vi essa notícia. Aí, liguei para as pessoas do governo americano e falei, mas o que é isso? O que está acontecendo? Eu falei assim, não, o Trump não convidou o Lula, o Trump convidou 60 países. Inclusive a Rússia e a China. Não há prestígio nenhum. É um convite que foi feito para basicamente todo mundo. Sim, o Brasil está no rol dos 60 países que Trump... Não é um convite a Lula, não é Lula, você é maravilhoso, a gente vai criar um conselho aqui com 5 países e eu quero você no conselho. Não. E o negócio é que, ao fazer isso, Trump também coloca o Lula em uma situação bem ruim. Tanto é que o Lula conversou com o Celso Amorim ontem e até agora não respondeu o Trump porque não sabe o que responder. Porque se ele diz sim, aceito, aí ele vai para o conselho e vai ter que ficar ou antagonizando todos os interesses americanos e, portanto, romper a suposta lua de mel que ele acha que tem com o Trump, ou agradecendo aos Estados Unidos e se degradando junto à sua base eleitoral nesse ano, se submetendo aos Estados Unidos. E, por outro lado, se ele recusa o convite, ele piora e deteriora a relação com o Trump ainda mais. Eu digo que deteriora ainda mais porque, assim, apesar de parecer para vocês que está tudo bem, nós sabemos que a relação não está boa. E vocês também podem saber que a relação não está boa, basta verem que Trump está cutucando, que Lula está cutucando o Trump cada vez mais. Tomara, eu quero mais aquele cutuque, quero mais aquele fuck around para que ele possa find out, quero mais que ele cutuque o máximo possível Trump. O que eu estou falando, aqui que eu estou me referindo, né? Se você não viu, por exemplo, uma das provocações veio do artigo
publicado pelo Lula nesse final de semana, no domingo, no The New York Times. O título é Lula, : Este hemisfério pertence a todos nós. Uma crítica direta à fala do Marco Rubio de que o hemisfério ocidental é um hemisfério americano, como nós falaremos no programa hoje. E no artigo, o Lula criticou, por exemplo, a operação americana na Venezuela. Ele disse assim: chefes de Estado ou de governo de qualquer país podem ser responsabilizados por ações que minem a democracia e os direitos fundamentais. Nenhum líder detém o monopólio sobre o sofrimento de seu povo. Contudo, não é legítimo outro Estado arrogue para si o direito de fazer justiça. Ações unilaterais ameaçam a estabilidade ao redor do mundo, perturbam o comércio e os investimentos, aumentam o fluxo de refugiados, enfraquecem ainda mais a capacidade do Estado de enfrentar o crime organizado e de outros desafios transnacionais. É óbvio que isso tudo é uma bosta que o Lula está falando, como tudo que o Lula fala é uma bosta. O que a Venezuela vai fazer é muito mais comércio, o crime organizado já começou a desabar, o fluxo de investimento aumentou e as pessoas pararam de fugir do país. O número de refugiados da Venezuela parou de subir. Aconteceu tudo que foi o oposto que o Lula está dizendo aqui. Mas é texto de propaganda. Nem vou ler inteiro aqui. Mas basta saber que o Trump recebeu esse artigo. Eu quero dizer isso para vocês, estou dizendo aqui isso em primeira mão. Donald Trump recebeu no seu telefone este artigo de opinião do Lula no New York Times. Eu não tenho informações sobre o que o presidente americano achou. Não me falaram como ele reagiu, mas eu posso dizer que ele recebeu. Aliás, acabou não entrando aqui na nossa pauta, a gente esquece às vezes de colocar as coisas, mas o próprio Jason Miller, que vocês sabem que é assessor de política pessoal do próprio presidente Trump, fez um tweet duro a respeito, retuitando e tratando desse artigo. O próprio Jason Miller. Então não há nenhuma aqui surpresa na forma como ele foi recebido. Mas a gente poderia até achar que foi uma coisa pontual, o Lula está só se posicionando para sua base, etc, etc. Mas veja, não foi algo isolado. Isso foi no domingo, logo na sequência, ontem, na terça-feira, Lula também voltou a criticar o Trump em um discurso, dizendo que Trump queria governar pelo Twitter. Vejam só. Vocês já perceberam que o presidente Trump quer governar o mundo pelo Twitter? Fantástico. Todo dia ele fala uma coisa e todo dia o mundo fala ainda a coisa que ele falou. Todo dia. Você acha que é possível, gente? É possível eu tratar do povo com respeito se eu não olhar na cara de vocês? Se eu achar que vocês são um objeto e não um ser humano? Como fala merda. Mas eu digo para vocês, eu prefiro viver num país governado pelo Trump do que viver num país governado pelo Lula. Mas o meu ponto não é esse. Meu ponto aqui é que a relação entre os Estados Unidos e o Brasil não é essa maravilha que as pessoas pensam que é. A relação Lula e Trump não é essa maravilha que as pessoas pensam que é. Vejam, Lula não foi para Davos. Por que Lula não foi para Davos? Trump estava hoje falando em Davos. Por que não Lula? Milei foi, mas Lula não. As tarifas, até agora, não caíram. E eu acho até que vão cair, por uma questão de interesses comerciais americanos, como eu sempre tenho dito. Os vistos dos outros sancionados continuam cancelados. Todas as sanções caíram. Aliás, todas as sanções permanecem em vigor. Caiu apenas a Magnitsky contra o Alexandre. O Barroso continua choramingando pelos cantos. Qual foi a última ação efetiva dos Estados Unidos em relação ao Brasil? Ora, o Brasil entrou numa lista de 75 países que, a partir de hoje, dia 21, não terão mais vistos de imigrantes autorizados, pelo menos de forma temporária. E se você é cliente da Imigrex, não se preocupe, porque se você quiser se tornar cliente agora, sua aplicação para um visto de imigrante vai demorar para caramba. Porque o processo é um processo lento, então ele não te afeta agora. E essa, obviamente, em algum momento,
e vai depender da qualidade da nossa democracia, esses vistos serão reabilitados. Se você não é cliente da Imigrex, você pode se tornar agora. Mas isso não era um break de merchan. Só estou explicando que o Brasil proibiu, os Estados Unidos proibiram a emissão de visto para o Brasil e outros 75 países, que são os 75 países mais lixos do mundo. A Argentina, por exemplo, está tudo normal. Essa foi a única ação concreta dos Estados Unidos em relação ao Brasil nos últimos tempos. Então, a situação não está como algumas pessoas, até mesmo da direita, pintam. Eu falo a vocês, nós estivemos em Washington na semana passada, fomos maravilhosamente bem recebidos, reuniões importantes, eu citei aqui para vocês. E as pessoas têm que parar de ter pânico constante a cada novo episódio. Eu ouvi isso deles. Olha, vocês não podem entrar em pânico, estava se referindo à oposição do Brasil, vocês não podem entrar em pânico cada vez que o Trump dá uma piscadela pro Lula ou dá um sorrisinho. A guerra é assim, uma hora você está por cima, na outra você toma um revés, está por baixo, mas as ações que vão sendo tomadas acabam tendo efeitos e consequências que a gente não espera. Vejam, por exemplo, essa notícia que saiu ontem, acho que na Revista Oeste, para não dizerem que eu tenho implicância. Cídio de Ana Paula dizendo que eu tenho implicância pelo Oeste. Está aqui, ó, Revista Notícia Oeste. Banco Central impõe sigilo em reunião de Moraes e Galípolo sobre Magnitsky. Ora, que reunião, né? Nós nem sabíamos que essa reunião tinha ocorrido. Mentira, sabíamos sim, porque eu noticiei no Paulo Figueiredo Show quando aconteceu a agenda do presidente do Banco Central. E por que essa reunião foi colocada? E não foi só com ele. Por que essa reunião foi colocada sob sigilo? Ora, eu vou dizer para vocês de novo, boatos, né? Como jornalista a gente escuta muito boato. Dizem que toda essa crise envolvendo Alexandre de Moraes e o setor bancário começou com justamente este episódio da Magnitsky, quando o Alexandre teria emparedado e ameaçado os bancos do Brasil e eles perceberam, meu Deus, que monstro foi que nós parimos. E as elites começaram a cortar as asinhas daquele que tinha se tornado poderoso demais. Alguém tem comprovação de que essa é a razão? Não. Afinal, acabaram de tornar sigiloso. Talvez nós saibamos um pouco mais sobre isso quando o novo presidente do Banco Central, indicado pelo Flávio Bolsonaro, retirar o sigilo dessa reunião. Mas esses são os rumores. Toda essa crise que afetou o Alexandre teria sido desencadeada por conta do atrito entre ele e os bancos e os poderosos em torno da Magnitsky. Claro que a gente imaginava que isso pudesse acontecer, mas não imaginava que a consequência seria, por exemplo, uma guerra entre o Alexandre e o Banco Central, entre o Alexandre e o André Esteves. Não imaginava que a Globo fosse tomar o lado do André Esteves contra o Alexandre de Moraes. Não dá para prever todos esses movimentos. Existe uma arrogância, às vezes, do ser humano de achar que consegue prever todos os cenários possíveis, né? Parecendo o Doutor Estranho no filme da Marvel. Analisei 435 mil resultados e este é o único possível. Este é o único jeito. Como se a vida fosse, de fato, um jogo de xadrez com peças limitadas, se movimentando de forma limitada, dentro de determinadas regras. A verdade é que a gente não tem como prever essas coisas. O que a gente faz? O que move a gente? Faz o certo, fazemos o melhor, planejamos o melhor que podemos, sempre com o melhor em mente, fazendo o certo, o bom, o justo, e aí a gente confia na providência de Deus. E na certeza de que a vontade dele é melhor do que a nossa. E aí as coisas mais inesperadas vão acontecendo. Por isso que a gente tem que continuar fazendo o trabalho que nós já estamos fazendo há tanto tempo. Qual é a opção? Não fazer nada? Jamais. Israel, por exemplo. Israel tem um papel forte na política externa americana. E o que a gente está fazendo? Ora, embarcando para o Oriente Médio amanhã. Aliás, acho que o Flávio já foi. Mas amanhã, Eduardo e eu embarcamos também para Israel. E depois para outros países do Oriente Médio. Fazendo de novo o meu melhor. Fazendo o máximo que eu puder.
contribuindo com o meu conhecimento, com a minha capacidade, com a minha articulação, da melhor forma que eu puder. Enquanto o senador Flávio Bolsonaro achar que as minhas avaliações e contribuições para a política internacional são de alguma valia para ele, eu vou continuar contribuindo no máximo da minha extensão, da minha capacidade. Deixando claro aqui para vocês, eu não sou contratado pela campanha do Flávio, não estou sendo remunerado. Minha contribuição é voluntária de um amigo a um outro amigo que valoriza a minha opinião e, sobretudo, compartilha do meu interesse para o bem do meu país. Não tem, como eu não recebo os 2 milhões do Daniel Vorcaro, não sou contratado da campanha, não tenho apoio financeiro da JBS, quem financia o meu trabalho e vai financiar os meus gastos lá, você. Você, são os meus assinantes. Vejam, uma das dificuldades que nós tínhamos aqui era a percepção de que Jair Bolsonaro estava preso, de que o Eduardo Bolsonaro estava exilado e não poderia ser candidato, e que, portanto, o candidato para 2026 seria um nome de centro, com o apoio de um Bolsonaro acuado. E esse candidato, segundo a inteligência estabelecida dentro do Departamento de Estado, seria Tarcísio Gomes de Freitas. Ora, se há expectativa, se não há expectativa de poder na direita brasileira, no bolsonarismo, por que diabos, é uma pergunta legítima que nós ouvimos, os americanos insistiriam em uma política externa em relação ao Brasil que é pró-Bolsonaro ou pró-bolsonarismo? E há uma disputa. A gente tem que entender que o Departamento de Estado é composto de técnicos que são do Deep State americano. As mesmas pessoas que roubaram a eleição de 2020, Jair Bolsonaro. Trump não conseguiu, de 2022, Jair Bolsonaro. Trump não conseguiu mandar todos embora. Há as pessoas do chamado Deep State. E eu posso dizer que dentre os eu posso até dizer o seguinte, dentre os burocratas do Departamento de Estado, a opinião vigente, consensual e quase unânime era de que Tarcísio seria o candidato. Isso era dado como certo. Dado como certo, e como contraponto a isso, basicamente tinha a minha posição e do Eduardo. E se não fosse essa atuação, modéstia à parte, se não fosse essa atuação minha com o Eduardo, era possível que essa profecia, inclusive, se realizasse, que nós conseguíssemos absolutamente nada dos Estados Unidos. Hoje dá para dizer que a gente está com muita moral, porque o que a gente falou se concretizou, pelo menos do ponto de vista eleitoral, com o Flávio candidato, embora não do ponto de vista da oposição brasileira no Congresso, que deixou a desejar. Fez muito vídeo legal e tal, mas não conseguiu avançar o projeto da anistia. E, portanto, frustrou os americanos também, porque era uma outra expectativa de possibilidade de retomada no país. Mas os americanos entenderam que foi possível firmar a candidatura do Flávio e eles recebem essas pesquisas. Hoje mesmo, os americanos receberam uma cópia dessa pesquisa Atlas Intel traduzida. Pesquisa, aliás, que foi encomendada pela Bloomberg, então também já repercutiu aqui no exterior quase que automaticamente. A tradução da Quest também tinha sido enviada e eles mesmos estão fazendo as suas próprias pesquisas. E o que eu posso dizer é que a consolidação do Flávio muda o cenário político nacional, mas também internacional em nosso favor. Talvez por isso haja tantas tentativas de sabotá-lo e talvez por isso seja tão importante para a gente que essa consolidação aconteça de forma definitiva. Entusiasmada, nós temos uma corrida longa pela frente. Longa, difícil. Nós estamos lutando contra um sistema que está deixando muita gente multimilionária, de banqueiros corruptos a traficantes de drogas, ministros do STF, roubadores de propina do INSS e de todos os outros escândalos que a gente não sabe, porque a Polícia Federal não investiga mais nada que não seja relacionado a velhinha e Bíblia. Um esquema onde artistas, como a gente vai ver no programa de hoje, estão enriquecendo. Um esquema onde os veículos de velha mídia estão enriquecendo. Um esquema onde até influenciadores, como nós vimos no Paulo Figueiredo Show,
estavam enriquecendo. Nós estamos lutando contra todas essas pessoas. De que nós precisamos para vencer essa guerra? Em inglês a gente chama uphill battle, né? É uma batalha de subida da montanha. É mais fácil lutar descendo a montanha do que subindo a montanha. E a gente está numa tomada de cabeça de montanha mesmo. É duro, vai ser uma briga dura. A gente está lutando contra um sistema eleitoral no qual nós não confiamos, como nós veremos hoje. Do que nós precisamos? Ora, nós só temos as redes sociais. Então nós precisamos das pessoas, nós precisamos do engajamento das pessoas, nós precisamos dos engajamentos dos nossos aliados. Quanto maior for o seu tamanho nas redes sociais, mais você será cobrado. Vale para o Nicolas. Vale para todo mundo. Todos serão cobrados. Todos serão cobrados. E tudo bem se você for um cara em cima do muro, eu acho uma bosta, mas tudo bem. Só não se finja de aliado. E o seu eleitor tem o direito de saber disso e tratá-lo como uma pessoa em cima do muro. Agora não, eu sou bolsonarista, eu sou de direita, eu estou com o Flávio, mas não faz força, será cobrado. É justo. E o eleitor vai te tratar de acordo com o que você faz. E para a campanha minoritária, para ser deputado, tem eleitor para todo mundo. Pode ser mais voto, pode ter menos voto, pode ter maior exposição, menor exposição, pode ter voos mais altos, menos altos. Né? Mas do que mais a gente precisa? A gente precisa do apoio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm a capacidade de exercer... E se você não acredita nisso, eu não sei em que planeta você vive. Claro que a Magnitsky era importante e é uma pena que tenha caído e a gente tem que buscar para que ela seja restabelecida e há esperança para isso. Mas neste ano nós temos até coisas mais importantes que isso. Por exemplo, a pressão americana para que nós tenhamos manutenção da liberdade de expressão na internet até agora tem tido resultado. Nós estamos aí há 10 meses praticamente sem perfis de redes sociais derrubados no Brasil. Vocês acham que isso é o quê? O Alexandre de Moraes acordou, estava no caminho de Damasco, viu Jesus e devolveu as redes sociais do Rodrigo Constantino? Ora, é claro que não. Isso é uma pressão violenta internacional, onde o Moraes, inclusive, vai sofrer consequências, porque a ação do Rumble aqui, Moraes já deve ser notificado por meio eletrônico, já que o STJ e a Procuradoria se recusaram a entregar a notificação dele. Mas, além disso, há toda a pressão internacional no seu entorno para que se baixe a temperatura da perseguição das redes sociais. E nós precisamos do empenho dos americanos para isso. Que continue. Nós precisamos do empenho dos americanos para que cobrem o Brasil por transparência no processo eleitoral.